Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez, unidos e reunidos para esse grande momento da nossa doutrinária da noite de hoje, né? Vamos levar nossos pensamentos, fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Jesus e agradecer a Ele. A oração Ele nos ensinou pelo momento da noite de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixeste cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males, e assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a noite de hoje, o palestrante da noite de hoje é o nosso irmão Evandro. Ele vem com o tema Evolução em Família, e nós possamos, né, absorver bastante conhecimento para que nós possamos botar em prática todo o ensinamento que vem da noite de hoje. Meu irmão Evandro, seja bem-vindo, a noite é sua e Jesus te abençoe, meu irmão, viu? Muita paz. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam. Boa noite aos meus amigos, meus irmãos, meus colegas que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo canal da Cecim, a todos os convidados, aqueles que receberam o link para assistir esse trabalho de hoje. Para mim é mais um momento de muita satisfação estar com vocês. A minha gratidão sempre, a minha amiga, a minha irmã Ellen, que me fez o convite, a todos, membros da diretoria, frequentadores, aos meus amigos da Cecim, muita saudade de estar com vocês de modo presente, mas o importante é que nós mantivemos esses encontros virtuais para que nós pudéssemos trocar figurinhas, né, como eu costumo dizer, estes momentos de nós conversarmos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Pois é, vocês estão vendo aqui, né, que o tema de hoje é evolução em família. Então a coordenação nos passou essa incumbência de falar sobre esse tema que é bastante rico, que é bastante interessante para todos nós. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a espiritualidade, a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham, que possamos estar aqui de modo exitoso e cumprir com o que a espiritualidade espera de cada um de nós. Espero que a gente possa trocar essas figurinhas de modo bastante satisfatório e vocês fiquem à vontade para interagir através do chat, para fazer comentários, perguntas, que a gente vai estar aqui também pronto para discorrer, conversar, e se a gente não souber, a gente pergunta aos universitários, né? Porque é assim que a gente aprende uns com os outros, tá certo? E o que não tiver resposta pra gente, na hora certa a espiritualidade vai nos dizer, porque nós sempre estamos nesse canal, sempre conectados com os nossos irmãos, para que a gente possa, enfim, seguir o que o tema pede para nós, evoluir, para que a gente possa cada vez mais crescer moral, intelectual, é isso, que a gente possa se desenvolver, sobretudo espiritualmente. Então, o que que a família tem a ver com tudo isso? Como é que a família está envolvida, imbuída, conectada com esse processo de evolução de cada um de nós? Então é isso que a gente vai conversar aqui essa noite, né? E a gente vai aqui discorrendo com vocês e vamos ver o que é que temos aqui de contribuição. Bom, eu começo aqui com um trecho que a gente retirou de um artigo, de um site
que a princípio eu achava que era um site de algum jornal, né, de alguma emissora, alguma coisa nesse sentido, e depois eu percebi que não era um site realmente espírita. Tá lá nas fontes, a gente vai falar direitinho de todos no final, e inclusive eu vou citar de quem é esse texto, né? Mas nos diz assim, eu achei bastante interessante para a gente começar essa noite de hoje. A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Gente, eu achei esse texto bastante interessante, porque ele traz vários conceitos que são importantes para nós nesse tema que foi proposto essa noite. Ele fala de compromissos, ele fala de que somos espíritos necessitados, então não somos ainda espíritos evoluídos. Ele fala que a família é um instituto abençoado, então a gente não pode se queixar da família que a gente tem, porque ela não é um karma, como muitas vezes a gente pensa ou a gente ouve dizer. A família é uma bênção nas nossas vidas, em nossas vidas. E aí ele fala de auxílio, de reparação, de lei de causa e efeito, de provas e expiações e de reencarnação. Então, através da reencarnação, através desse processo de habitação que nós temos doravante no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós podemos auxiliar e reparar uns aos outros, de modo que cada atitude nossa, ela vai estar sempre de acordo com a lei que vigora entre as relações humanas, que é a lei de causa e efeito. O que é cometido ou acometido por cada um de nós terá uma consequência. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar disposto e tem que estar certo de que algo que a gente venha a fazer vai ter determinada consequência. Então, começando assim, a gente vem para a nossa carta-mãe, vamos dizer assim, a obra que está à frente de tudo o que nós colocamos como condição religiosa, digamos assim, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Alguns dizem a nossa Bíblia, não sei se a gente deve fazer essa comparação, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente, lá no capítulo 14, no item 8, uma definição que vai permear a nossa fala de hoje: evolução e família. Então, o trecho do Evangelho nos diz o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, quando a gente reencarna numa família, ou seja, enquanto parentes próximos, aquelas células principais no convívio social, né? A gente reencarna com aqueles que nós temos simpatia, que nós temos relações anteriores, que nós de alguma forma já conhecemos, já convivemos. Então existe o quê? Uma afeição recíproca entre nós aqui na Terra. E aí eu tô lendo isso, eu tô interpretando, e tem muita gente aí torcendo a boca, olhando assim com o olho atravessado. Que história é essa, Evandro? Calma, gente. Calma, porque ainda tem aqui o segundo trecho. E o segundo trecho nos diz o seguinte: mas, olha aí o contraditório, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, que estejam afastados entre si por antipatias que sejam igualmente anteriores e que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então,
não significa que a minha família, a sua família, a nossa família vai ser maravilha sempre, total. Que todos da nossa família vão viver de modo harmonioso. Não. Por quê? Porque naquele ambiente familiar pode acontecer de existir algum espírito que seja estranho a nós ou que esteja afastado de nós por antipatias que nós criamos em vidas passadas e que precisam ser sanadas. Como a gente falou lá naquela definição inicial de lei de causa e efeito, não é? Do que a gente faz, como tenha uma consequência. Então tudo a gente precisa resolver. Desse modo, a gente não vai resolver com aqueles com quem nós somos simpáticos, porque não há nada que ser resolvido ali, já está assim. A gente vai resolver com aqueles que nós não temos aquela sintonia, aquele bem-estar de conviver, aqueles que estão pisando no nosso pé, que são o calcanhar, né? A pedra no nosso calcanhar. Então essas situações é que vão existir para forçar, de certo modo, vou colocar forçar entre aspas, né, o nosso processo evolutivo. Então, tudo que a gente faz nessa vida ou nas vidas passadas, ele precisa ter, né, uma razão de ser. Então, se a gente faz algo de bom, vamos ter consequências boas. Se a gente faz algo de ruim, teremos consequências não tão boas assim. E que em algum momento de nossas vidas, essas consequências precisarão ser sanadas. Seja para nós, causadores, seja para outrem, causadores, seja para nós, vítimas, seja para outrem, vítimas. E como é que nós vamos reparar? Convivendo juntos. Então, quando ele diz aí, é bem estranho, é bem interessante, estranho não, é bem interessante essa fala no Evangelho, que pode acontecer de aparecerem na família seres que sejam completamente estranhos. Aí a gente pode perguntar assim, mas Ivandro, se a gente convive numa família e aquela família estão os simpáticos, aqueles com os quais a gente já vem, ó, em várias e várias encarnações, vamos dizer assim, o que faria com que um espírito que não tem nada a ver com aquela história venha estar conosco? Simples, muito simples. A doutrina espírita, ela nos responde de modo lógico muita coisa, porque ela nos diz assim, nós já estamos tão bem que nós precisamos ensinar a alguém como é que a gente vive bem. Olha que coisa interessante. Então aquele espírito que ele não atingiu ainda esse nível evolutivo em que nós estamos, ele pede para vir na nossa família, olha que coisa interessante, e nós vamos recebê-lo como sendo os seus professores, os seus educadores, como sendo os responsáveis por ensiná-lo a ser como nós somos hoje. Olha que ousadia eu dizendo isso, como se eu fosse alguém melhor do que alguém, né? Mas assim, colocando de modo didático para ficar claro. Então a gente pede para que ele venha, ele pede para vir junto a nós. Ah, eu quero ir na família de Ivandro, porque a família de Ivandro é assim, assim, eu preciso trabalhar isso, aquilo ali, que eu não consigo ainda trabalhar, e eu sei que naquela família eles vão me ajudar. Só que aí, quando a gente chega, tem o véu do esquecimento, né, que eu chamo de blackout do esquecimento, e aí apaga tudo da nossa memória, em partes, né, porque tem momentos que a gente lembra de algumas coisas. E aí o que acontece? Aquelas rusgas, aquelas dificuldades, elas vêm à tona. Por quê? Porque o espírito X, eu não posso nem chamar de espírito X, né? Porque tem um espírito muito famoso que tem esse nome. Eu vou dizer assim, porque o espírito tal, que vem nessa família, ele vai trazer o que ele já tem de características passadas. E que são distoantes das características dessa família. Lembremos disso. Então o que acontece? Cria-se esses embates. Por quê? Porque a família vive, vamos dizer assim, no universo A, aquele espírito que chega, ele vive no universo B, e aí olha o atrito, porque a família quer que ele venha para o lado A, mas ele insiste em ficar do lado B, porque é o lado que ele traz como características de suas vidas pregressas. Então, percebamos o quão complexo é esse movimento, né, dos espíritos
entre uma encarnação e outra, onde encarnar, por que encarnar e como encarnar, com quem encarnar, tudo tem de fato uma razão de ser, né? Então tudo isso que a gente está falando está lá no nosso Evangelho, capítulo 14, item 8. Seguindo adiante, porque senão a gente vai aqui varar a madrugada, e o objetivo não é esse, a gente tem que falar de uma coisa interessante quando fala-se de família e evolução, evolução e família, que é o que a gente chama de laços, né? Esses laços de família, que foi nome até de novela, polêmica, por sinal, vocês lembram? Laços de Família, aquela novela que tinha Vera Fischer, que tinha Carolina Dickmann, passou até recentemente na Sessão da Tarde na Rede Globo. Então, quantos problemas aquela família ali fictícia, né? Ela enfrentou para manter os laços, né? Para que não rompesse essa ligação entre eles. Então, esses laços de família, eles se apresentam em nós de uma forma bem interessante quando se trata da análise na doutrina espírita. E é isso que a gente precisa ver. Não são os laços, tá certo? Da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E aí a gente vai trazer mais reflexões aqui. A gente falou até agora da família, da célula principal da sociedade. A gente falou que os espíritos vêm nessa família, de modo geral, simpáticos, mas que pode haver nessa mesma família algum espírito que seja diferente do comportamento dela e que ele venha com o intuito de mudar alguma coisa ou nele próprio ou na própria família, e aí depende de várias conexões que a gente possa fazer. Mas a gente está vendo agora que a família não se resume só e tão somente à família carnal, aquela família tradicional, que hoje em dia nem existe mais, né? Com tanta ênfase o quanto antigamente. E isso tem um lado positivo. Por quê? Porque a gente vê que essa família que a doutrina vai falar pra gente aqui, ela vai além do laço sanguíneo. Ela vai além do gameta. Ela vai além da célula XY, XX, que juntou o homem e a mulher, que deu origem ao filho, aos netos, aos bisnetos e por aí vai. Por quê? Porque a gente observa em várias relações, em várias famílias, que muitas vezes os laços, eles são mais fortes até entre aqueles que não são sangue do mesmo sangue, como a gente vê. Quem lembra daquela música de Sérgio Rei, não é? Do filho adotivo. Aquele filho adotivo foi o que mais ajudou o pai, enquanto os filhos consanguíneos deram-lhe as costas, não fizeram por ele a tratativa de amor verdadeiro que aquele que não era sangue do próprio sangue teve em relação ao seu pai. Então, quantas vezes a gente observa nas nossas relações sociais que nós temos uma dificuldade maior em tratar com os nossos do que com os estranhos, entre aspas. A gente percebe que entre amigos existe uma aproximação, uma relação de confiança, uma simpatia, às vezes muito maior do que a que há entre os irmãos consanguíneos, digamos assim. Muitas vezes nós temos uma afinidade com aquela pessoa do trabalho, com aquela pessoa do nosso prédio, do nosso bairro, né? Às vezes aquela senhorinha é para nós como se fosse uma avó, tão marcante quanto a nossa avó de verdade. Aí a gente tem aquele carinho, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de apertar, de cheirar. Agora nem pode, né? Porque a pandemia está impedindo isso. Mas a gente tem aquele sentimento gostoso. E às vezes a gente não sabe nem explicar. Meu Deus, eu gosto tanto de fulana. Eu tenho tanta vontade de estar junto com fulano. Por quê? Porque esses laços de família, eles extrapolam essa célula. Eles vão muito além e eles vêm como prova de que nós somos, de fato, uma família muito maior
do que a família que vive, que convive naquele ambiente único. Então, a gente também precisa lembrar aqui que mesmo quando, eu gosto muito de frisar isso, porque eu tenho exemplos na família muito clássicos nesse sentido, que mesmo quando a gente tem boas relações com aqueles que não são o sangue do nosso sangue, como a gente diz, na hora da dificuldade, perceba que às vezes os irmãos se matam no dia a dia, mas quando um está passando dificuldade, os outros chegam junto. Quando alguém diz algo daquele um, os outros viram bicho e vão para cima. Isso vocês já não perceberam em alguma relação? Porque eu já percebi. Eu não tenho irmãos, vocês sabem disso, eu sou filho único, mas quem tem irmãos, eu já cansei de ver. Eu não vou dizer onde, mas eu já cansei de ver exemplos assim, de irmãos que não se falam dentro de casa, que malmente se dão bom dia, boa tarde. Imaginem, diante de tudo isso que a gente está falando, não é? Mas que, se chegar alguém de fora para fazer alguma coisa de ruim com um daqueles, os outros viram bicho e parece que são assim, ó, como a gente diz, unha e carne, porque se defendem mesmo. Aí tem gente que diz assim, o sangue fala mais alto, né? Pode ser que o sangue fale mais alto. Eu acho que não é o sangue, eu acho que é um sentimento maior que está em nós e que precisa ser aflorado e trabalhado, independente de sermos família carnal ou família espiritual, independente de ser família consanguínea ou não. Então tudo isso está na lógica espírita. Vamos adiante ainda, falando sobre esses laços de família. Nós podemos então nos atrair, podemos nos buscar, podemos, como eu disse, sentir prazer quando estamos juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme a gente observa todos os dias, eu acabei de falar. É um problema moral este, que só o Espiritismo podia resolver. Através de quê? Da pluralidade das existências. Lembram lá do primeiro slide quando a gente falou do processo reencarnatório? Então, o processo reencarnatório, ele vem colado com a pluralidade das existências, mostrar que a gente precisa resolver este problema moral. Essa coisa da gente estar com essa rusga entre os nossos, os irmãos que não se entendem, os tios que não se entendem com os sobrinhos, os pais que não se entendem com filhos, ou vice-versa. Então a gente precisa trabalhar isso é muito angustiante. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas eu estou dizendo que seja um processo que nós precisamos trabalhar, mentalizar e orar. Eu mesmo passo por isso. Eu tenho uma relação hoje que é talvez o que mais me dificulte na minha encarnação em relação a uma tia minha. Mas o que eu busquei para mim como forma de tranquilizar o meu coração? De que ela fez a escolha dela e que não me cabe interferir nessa escolha. E não é que tenha sido uma escolha recente, não. É uma escolha já de muito tempo, de muito antes até da própria doutrina espírita. E eu falo isso porque essa tia minha também é espírita. E eu me perguntava muito, Ivandro, você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar distante dessa sua tia. A gente nem se fala, a gente nem se vê. Mas hoje eu entendo que precisa ser assim, porque foi uma escolha dela. Se amanhã ou depois a gente se reaproximar por alguma razão, acontecerá. Se não, eu tenho a minha consciência tranquila de que, pelo menos, eu não a desejo mal. Ela está sempre e estará sempre em minhas orações. Porque, apesar de alguns atritos que nós tivemos quando convivíamos mais próximo, hoje eu sei o quanto ela precisa de uma oração. Então, eu faço a minha parte, já que eu não posso me aproximar dela por uma série de questões, inclusive questões que envolvem pessoas que não são pessoas consanguíneas, mas que estão ao redor dela e que fazem com que seja difícil essa aproximação. Mas se ela quisesse de fato, ela concederia, não a minha talvez, mas a aproximação de toda a família. Então hoje ela tem um afastamento da família consanguínea dela muito grande, entendeu? Então é nesse ponto que eu estou falando. Mas é um problema moral que a gente precisa trabalhar. Eu, enquanto espírita, sei que eu tenho que trabalhar isso. E é importante a gente ter consciência disso. Então cada um de nós tem
os seus exemplos nas suas famílias, os seus exemplos no seu convívio diário, que precisamos trabalhar para que futuramente, e que não seja muito longe esse futuramente, a gente possa estar resolvendo tudo e estar seguindo sem tantos entraves, sem tantos débitos, não é isso? E aí, gente, vamos ver o que alguns irmãos espirituais, o que algumas entidades benfeitoras, o que alguns seres de luz que vêm nos orientar nesse nosso processo encarnatório têm a nos dizer sobre essa questão de evolução e de família. E aí a gente começa com a veneranda Joana de Ângeles, na obra Adolescência e Vida, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que ela diz o seguinte: a família é o laboratório moral, olha de novo a moral aí, para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Então, o que é que Dona Joana vem nos dizer? Ela vem nos dizer que nós precisamos estar certos de que a família é este processo. O que seria esse laboratório moral? O que é um laboratório? É um lugar de pesquisa, né? Então, no laboratório você vai pesquisar o resultado dos exames, você vai pesquisar a vacina, novos métodos de prevenção de determinadas doenças, enfim. Mas a família, ela diz que é o laboratório moral, então é o lugar de pesquisa moral. E ela ainda complementa para as experiências da evolução. Então é como se nós, vamos dizer assim, na família, fôssemos os ratinhos, aquelas cobaias para a experienciação, eu acho que eu falei a palavra certa, não criei nenhum neologismo, para a nossa evolução diária. Então, através deste laboratório família, a gente vai trabalhar, caldeia, né? Aquela coisa que esquenta, caldear os sentimentos. A gente vai efervescer os sentimentos, colocar os sentimentos mais aflorados, trabalhar as nossas emoções. Ou seja, buscando um equilíbrio. Então a gente precisa, através da família, buscar se equilibrar. Agora ela diz, é fácil? Ela não diz que é fácil. Por que ela não diz que é fácil? Porque ela diz desde que, então ela está colocando aí um condicional. Desde que o amor seja aceito. Seja aceito por quem? Pelas partes, pelos envolvidos nessas relações familiares. Então, como eu disse aqui, não adianta eu apenas querer e minha tia não querer. Eu tenho que respeitar a vontade dela, mas eu tenho que continuar fazendo a minha parte, que é amar, que é orar, que é pedir a cura dela, a melhora dela, que ela esteja bem a cada dia. Então, esse amor, ele tem que ser aceito por todos. Por quê? Porque é ele que vai ser o equacionador dos desafios. O que é uma equação na matemática? É quando a gente iguala os termos, não é? Quando a gente pega a equação igual a zero, a gente resolve, a resposta é zero igual a zero. Então a balança, ela não pende para nenhum lado, ela está equilibrada. Então, equilibrada onde? Quando a gente fala da família, nos desafios e nas dificuldades. Porque nós temos que ter desafios e dificuldades, já que nós estamos no planeta de provas e expiações. Prova é um desafio, não é? Então, a gente precisa vencer as provas, ou seja, vencer os desafios, enfrentar as dificuldades, para que a gente possa, de fato, evoluir. A gente não evolui de braço cruzado, a gente não evolui deitado na rede, se balançando, como muita gente diz que baiano só vive na rede. Quem dera se a gente só vivesse na rede, não é? A gente precisa erguer as mangas e ir à luta, fazer a nossa parte, para que a gente consiga alcançar um status quo melhorado do ponto de vista individual, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista familiar, porque nós estamos falando aqui de família, do convívio com o outro, com aquele outro que está mais próximo de nós. E aí vamos adiante, que a gente tem
um outro espírito superior aqui falando conosco através da nossa pesquisa dos slides. Não é numa reunião mediúnica. Vou beber uma aguinha. E é o espírito de Teresa de Brito. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas é tão bom a gente fazer palestra que a gente pesquisa e aí a gente vai conhecendo novos nomes. Então, Teresa de Brito é um espírito que ele, através de Raul Teixeira, né, da psicografia de Raul Teixeira, melhor dizendo, deixou para nós o livro Vereda Familiar. E olha que interessante esse trecho que Teresa de Brito narra para nós nesse livro. A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual. Olha o que eu falei antes. Então, através da família, nós vamos nos trabalhar individualmente. Então, a renovação é individual. Uns vão renovar mais, outros vão renovar menos. A gente não tem que estar preocupado com a renovação do outro, mas a gente tem que contribuir para que o outro se renove também. Agora, cada um tem seu tempo. Não adianta a gente ficar martelando a cabeça, querendo que o outro seja igual a nós, porque ninguém é igual a ninguém. Nem japonês, que tem tudo olho puxado, é igual. Nem irmão gêmeo, que é gêmeo, é igual. Cada um tem... Minha avó dizia que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais, e é verdade. Então, a gente precisa, através da família, buscar esse núcleo de libertação. Então, é através da família que a gente vai aprender. Só que ela diz o quê? Que a família é o núcleo de libertação para os espíritos chegados ao mundo das densas energias. Ou seja, nós. Onde está esse mundo de densas energias? Aqui, no mundo de provas e expiações. Não é no plano de felicidade plena, no mundo regenerador que está a energia densa. Não, é aqui. Então é aqui que a gente tem que se libertar disso, é aqui que a gente tem que aprender. E a família, mais uma vez, vem como o mecanismo de libertação de todos nós. Eu achei esse trecho assim, bastante interessante, dito, narrado, né, por Teresa de Brito. E aí vem, né, o nosso Emmanuel, nosso grande Emmanuel, na obra Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, também nos trazer um grande ensinamento. Deixa eu ver a hora aqui, porque senão eu vou me embora e não me atento ao tempo. Emmanuel diz o seguinte: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Então, não adianta a empresa, não adianta, vamos ver assim, o círculo de amigos, tudo disso é importante, claro, mas o lugar mais importante para que a gente aprenda e que a gente se regenere é a família. Então, olha o que Emmanuel vem, através do grande Chico Xavier, nos transmitir, não é? Então, a gente precisa, sim, aproveitar essa oportunidade de estar com esta família que nós escolhemos. Não foi imposto a nós, nós escolhemos, teve toda uma reunião, teve todo um planejamento, teve todo um processo para que a gente viesse. Ninguém caiu aqui de paraquedas e do nada, ninguém está convivendo com ninguém do nada, e a gente viu que até aqueles que chegam aparentemente do nada, chegam por uma razão. Aqueles que nunca conviveram, vamos dizer assim, eles vêm conviver por uma razão, não estão ali à toa. E aí, depois dessas três falas de Joana, Teresa e Emmanuel, o que é que o Livro dos Espíritos vem dizer para nós? Aí a gente foi buscar também nessa outra obra que é muito importante para o nosso aprendizado espírita. E aí, lá na questão 775, o Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família,
Aí a resposta vem curta e grossa. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, é necessário ainda para nós, terráqueos, terrenos, daqui do plano de provas e expiações, a existência da família, daquela célula, mesmo que a gente já saiba que a gente tem identificação com outros espíritos que não são de nossa família consanguínea, que representam laços maiores, espiritualmente falando, ainda é necessário a presença da instituição família para que a gente possa se libertar de um dos maiores males da humanidade, que é o egoísmo, e é o que a gente está vendo hoje. Se a gente observar a sociedade hoje em dia, a gente vai ver o quanto que o egoísmo vem aflorando nas pessoas. E nós, vamos colocar assim, eu não gosto nunca de falar na terceira pessoa, eu gosto de falar na primeira pessoa. Então, quanto que o egoísmo está tomando posse de nós? A gente não admite mais opiniões contrárias, a gente não aceita mais que o outro seja diferente de nós. Então, há pouco tempo atrás, a gente convivia com as nossas máscaras, a gente tinha melindres, a gente não se expunha, a gente não dava a nossa opinião. Hoje em dia, a gente foi de um extremo a outro. Hoje em dia, a gente não só coloca a nossa opinião, como a gente magoa aquele que tem opinião diferente da nossa. A gente desfaz do outro, a gente se coloca como o senhor da sabedoria, da verdade, enquanto o outro não é nada, não tem importância, não tem significado. E muitas vezes a gente acaba cometendo crimes e atitudes violentas, preconceituosas, né, com pessoas que a gente deve trabalhar o amor. Porque a gente falou lá no início de amor incondicional. A gente falou de conviver com o outro, trabalhando as nossas mazelas, para que a gente possa viver de fato uma experiência universal. Então a gente tem que lutar contra esse relaxamento dos laços de família, principalmente compreendendo, meus irmãos, que esses laços de família extrapolam a célula família. Ela vai além, então nada de inimizade fora também. Eu não posso ter inimizade nem dentro de casa e nem fora. Eu não posso admitir ódio, mágoa, rancor, inveja dentro de casa e nem fora. Nós temos que nos trabalhar diariamente para enfrentar esses problemas que nos afligem, essas mazelas que tomam conta de nós. E aí, eu trouxe aqui para a gente ser um pouquinho didático, né? Essa questão do que vem a ser as funções da família. Então, a gente vai dividir em duas partes. A família, ela tem funções nutritivas, que tem a ver com o quê? Com a proteção, com o alimento, com o afeto, com a educação, com a espiritualidade, com a instrução. Lembremos que educação e instrução são coisas diferentes, a gente já falou sobre isso. E aí, se a gente comparar essa característica com o Livro dos Espíritos, lá na questão 208 ou 209, a gente vai ver que eles estão dizendo que os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros, e é fato. Nós estamos aqui, e aí, enquanto função família, nós precisamos ajudar que o outro progrida, protegendo, alimentando, trazendo afeto, educando, espiritualizando, instruindo. Então, tudo isso faz parte de um bojo único. Por outro lado, nós também temos funções normativas. E talvez aqui esteja hoje o maior entrave para o nosso convívio uns com os outros. Porque na função normativa se enquadra a orientação, as responsabilidades, a disciplina, o respeito, o cumprimento de regras, a autonomia e os limites. E aí a gente vem de novo para o Livro dos Espíritos, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem para a melhor senda. Então, a gente contribui para o progresso uns dos outros, na esperança que os nossos conselhos encaminhem para a melhor senda. Ou vice-versa, né? A gente pode, de repente,
está recebendo um conselho de outro para que a gente seja encaminhado para uma melhor senda. E aí essa caracterização das funções da família a gente encontrou no livro Família, Frente e Verso, uma obra de Almeida e Marques, que a gente está aqui socializando com vocês, que é bem sucinta, é bem sintética, é bem interessante para a gente estar refletindo. E aí, gente, eu puxei lá do slide de Gerry Almeida, a família na visão espírita, esse fluxograma bem interessante. Não nos atentemos para essa visão centrista da família do ponto de vista mãe, filho né? Mãe, pai e filhos, porque a gente sabe hoje, dentro do nosso processo evolutivo, que a constituição família, ela se apresenta de muitas outras formas, né? Mãe, pai, filhos, mãe, mãe, filhos, pai, pai, filhos, mãe, filhos, pai, filhos, avó, netos. Então são várias hoje as formas que nós temos de representar a instituição família, tá certo? Mas todas essas não fogem de quê? Do planejamento espiritual. E nesse planejamento espiritual entram o quê? Entram as discussões, entram as reflexões do passado, que traz questões singulares, questões marcantes, que vão influenciar nesse convívio familiar e que vão, de certo modo, despejar, vamos dizer assim, objetivar lá no futuro, que é o que traz as necessidades evolutivas gerais. Então, é o nosso livre-arbítrio que vai nos comandar no presente para fazer com que esse convívio familiar faça com que a gente trabalhe essas questões do passado de modo a atingirmos, trabalharmos as nossas necessidades evolutivas de um modo geral. Então eu achei esse quadro bastante didático para a gente estar refletindo nessa noite de hoje. Tá certo, gente? Então, indo adiante, eu ousei aqui em criar esse termo família espírito-espacial. E vocês vão entender por quê. Não estou falando aqui de viagem a Marte, não estou falando aqui de viagem no espaço, né? Que agora já tem viagem no espaço. Quem tiver seus 200, 300 mil dólares pode viajar no espaço e ver a Terra lá de cima. Eu não faço questão, mas nem tenho esse dinheiro, nem que tivesse. Mas quem tem e quiser já é possível, não é? Então, a gente vê hoje, nessa questão família espírito espacial, que eu ousei assim chamar, esse textinho aí que vocês vão entender, ó. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Vejam só, a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Olha que interessante. Quem de nós já não ouviu falar que a dor maior para o espírito é encarnar do que desencarnar? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu isso, né? Então, é o momento que a gente se separa dos nossos grupos, das nossas famílias, lá espíritos espaciais, como eu chamei aqui, né? Porque ele diz aí no espaço. E aí a gente são seres com os quais a gente se afeiçoa, a gente se simpatiza, a gente tem inclinações semelhantes. E aí a gente gosta de estar junto deles. A gente se busca lá no espaço, lá desencarnado. E aí de repente chegam pra gente e dizem: Ivandro, você vai ter que encarnar. Aí eu tenho que fazer o quê? Me despedir de minha galera e dizer: ó galera, eu vou lá pra terra, viu? Vou nascer lá em Dora e Pedro. E aí vou ter que ficar um tempo lá, longe de vocês. Então eu tô afastado da minha galera. Mas no dia a gente vai voltar a se encontrar, que é quando a gente diz, né, que tá na erraticidade. Quem tá na erraticidade não tá no erro, tá no momento entre uma encarnação e outra. Esse termo representa isso. E aí a gente vai se reunir de novo lá
enquanto amigos que somos, como se a gente estivesse indo fazer uma viagem, e aí vamos contar as experiências que a gente teve, como é que foi aqui, Ivandro. Eu me chamava Ivandro lá, não era nem Ivandro que ia ser meu nome ia ser Alain, mas aí uma tia se meteu pelo meio e botou, acabou sendo Ivandro. Aí a gente vai dar risada e tal, e vai contar tudo que a gente fez aqui, enquanto Ivandro, filho de Dora e Pedro. Então, gente, essas relações familiares, grupos e famílias, ligados por afeição, simpatia e inclinações semelhantes, elas não são só daqui. Elas estão também presentes lá, quando a gente está desencarnado. Então, e lá elas representam um universo muito mais amplo, porque a gente lá tem muito mais conexões. Tanto é que, quando a gente encarna, a gente traz essas conexões, e a tendência é que a gente forme cada vez mais elos. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas aqui que a gente se simpatiza como se a gente já tivesse, conhecimento de anos daquela pessoa. Porque certamente são da nossa galera lá de cima. E aí a gente se encontra aqui numa viagem, né? Na viagem aqui que eu falo, né? Não é na viagem da encarnação. Numa viagem que a gente faça aqui na linha verde ali, ou em outro estado, ou em outro país. Aí a gente encontra a pessoa no avião ou no hotel, e aí a gente começa a bater papo, e daqui a pouco a gente vai para algum lugar, e aí a pessoa vai junto de novo, e a gente, para isso, de novo aqui. E ali a gente conversa, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Já pensou? Pode ser que essa pessoa seja da nossa galera. Aí quando a gente chegar lá, aí vai dizer assim, vem cá, eu não te encontrei naquela viagem que a gente fez para tal lugar, era eu mesmo, eu não lembrei de você, nem você lembrou de mim, por causa do blackout e do esquecimento. Mas a gente já tinha esse convívio, já tinha essa inclinação por esse processo de semelhança do que a gente gosta, né? E aí é o que vai construindo as nossas relações, e que lá, quando desencarnados, já existem, né? Bom, deixa eu ver a hora aqui. A gente vai acelerando por causa do horário e vem falar aqui, já entrando no momento de finalização, do slide de Graça Maciel, lá no trabalho de Os Verdadeiros Laços de Família, em que ela vem trazer, e eu coloco isso até como uma mensagem, vamos dizer assim, para nós espíritas, ou não espíritas, que estejam também ouvindo essa mensagem no canal da Cecim, em que ela diz, ela traz, né, Graça Maciel, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, um trecho em que Santo Agostinho descreve a missão dos pais. Essa descrição é feita lá em Paris, no ano de 1862. E vamos refletir. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Então percebam que eu coloquei no final, depois de tudo que a gente conversou, né? Então, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, os pais, né? E ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Cumprirdes, viu, gente? Ali tá errado. E aí vem, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, ou das suas existências anteriores, né? A estudá-los, escola, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germen de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Ou seja, Santo Agostinho está dizendo, observa, meu filho, vigia, olha o comportamento dessa criança e vá cortando para que a raiz não cresça, não se aprofunde mais e não crie firmeza a essa planta daninha. Se deixarem, se desenvolvam
o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então aí ele está dizendo, e eu ouso aqui em ampliar, não apenas aos pais, mas a todos nós, essa missão importante de observar e educar, instruir, podar, porque as crianças vêm hoje, gente, como a gente fala no dito popular, dando nó em pingo de éter. E a gente precisa estar atento, estar vigiando, porque assim como trazem características que são bastante positivas, elas podem trazer também qualidades não tão consideráveis assim, e que a gente precisa estar combatendo, tipo, pegando o que não pertence, tipo, falando o que não deve, tipo, tudo isso que a gente observa, que a gente sabe que não é bacana, que não é legal, e muitas vezes a gente vê o comportamento violento, a agressividade, não é? Proveniente de quê, gente? De características passadas. Por quê? Porque aquela criança, ela não é... Eu não passo, enquanto pai, para ela, nada meu, não. Eu passo apenas a característica física. O que é do espírito. Não foi eu, Ivandro, que transmiti. Isso tem que ser claro para nós espíritas. Ah, é a cara do pai. Não é a cara do pai, não. Só se for fisicamente. Aquele espírito é uma individualidade e ele já traz as suas características de vidas pregressas. E a gente precisa saber ali, ó, transformar. É por isso que diz, vem simples e ignorante. E aí a gente vai lapidando, a gente vai trabalhando para criar seres humanos de bem, né? Homens e mulheres de bem. E aí vem, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, a gente tem que entender que, por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, por mais que a gente faça, se a gente fizer a nossa parte, a nossa consciência tem que estar tranquila. Cabe ao outro também ceder, porque a gente não muda ninguém. As pessoas só mudam quando querem, mas a gente pode mudar para que o outro perceba também a necessidade da mudança. Então, se a gente sempre diz sim, 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 a gente está sendo conivente com tudo. É preciso também dizer não. É preciso também tolir. É preciso também negar. É preciso também bastar quando a gente percebe que aqueles comportamentos não são adequados, não estarão trazendo benefício a ninguém. Então, a gente tem que estar, conectado com isso. E assim, meu povo e minha pova, a gente vai encerrando aqui a nossa participação nesta doutrinária de hoje. Assim, feliz com esse tema, né? Bastante leve, bastante legal, para a gente refletir nesse processo evolutivo, que somos uma escola, a família é uma escola nesse processo evolutivo, a gente viu isso hoje aqui. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter resignação, a gente tem que perdoar, mas sobretudo a gente tem que amar e acolher. Se a gente não amar incondicionalmente, a gente vai ver cada vez mais as atrocidades que estão aparecendo aí na sociedade e que vem trazendo tantas consequências ruins para as gerações que estão chegando. Então, vamos trabalhar esse nosso convívio com o outro. E aí, para encerrar, a gente traz um trecho, né, de Emmanuel por Chico Xavier, que está lá no vidaespiritualidade.com.br. E o título é nada mais, nada menos do que Família. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar, alto do mundo,
E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Recorda que todo dia é dia de começar. Emmanuel, por Chico Xavier. Nossas fontes de hoje foram o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a obra Adolescência e Vida, obra de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, os slideshares de Graça Maciel e Gerry Almeida, e o artigo de Marcelo Arruda, que abriu a nossa conversa de hoje, foi pesquisado em 17 de julho de 2001, no site dm.jor.br/opinião 2018-10 Família Escola da Alma. As imagens que nós utilizamos foram extraídas do Google. Que Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, a cada um de vocês. Obrigado por mais esta oportunidade e até a próxima, se Deus permitir. Uma boa noite a todos, que assim seja. Que felicidade, né? Nós sentimos, eu senti essa noite, ouvindo essa palestra maravilhosa, esse tema muito maravilhoso, muito gratificante. E nosso irmão Evandro trouxe para nós. E Jesus possa sempre estar ao lado dele, fortificando ele, e que ele possa sempre estar neste momento conosco, trazendo essas maravilhas e trouxe essa noite. Evandro, que Jesus te abençoe, viu, minha irmã? Continue assim. E para finalizar, com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendidos. E não deixeste cair em novas tentações, mas livra, Senhor Jesus, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, e assim seja. Da paz a todos, e Jesus abençoe a todos, e principalmente o nosso palestrante da noite de hoje.